O gerente do seu banco já te ofereceu um CDB, mas você não sabe exatamente como ele realmente funciona? Fique tranquilo, você não está sozinho. Muitas pessoas investem em produtos dos bancos sem entender exatamente como eles funcionam. E é justamente para mudar isso que este canal existe. Você já ouviu falar no Certificado de Depósito Bancário, o famoso CDB? Ele é um dos investimentos mais comuns da renda fixa e pode exercer um papel fundamental no equilíbrio da sua carteira de renda fixa. E neste vídeo você vai entender de forma simples e direta o que é um CDB, como ele funciona e quais são as suas principais características. Mas antes, para quem não me conhece, sou o professor Moraes, analista de investimentos e especialista do mercado de capitais. E se você ainda não é inscrito no canal, já deixa aqui o convite para você fazer parte da nossa sala de aula da Osmo Educacional. E turma, aproveite esse canal para conhecer mais sobre o mercado financeiro. Não tente investir sem ter as noções básicas do ativo em que você vai operar. Dê cada passo com conhecimento e segurança. E lembre-se, a minha missão é ajudar você a investir com segurança. Então, fique comigo, porque agora nós vamos entender o que é um CDB. Então vamos lá, turma. O que é um CDB? CDB é o Certificado de Depósito Bancário e ele é um título de renda fixa emitido por bancos para captar recursos. Então, na prática, o CDB funciona como um empréstimo em que o investidor faz ao banco e que, em troca, o banco lhe paga juros ao final do período combinado. E esse é um investimento garantido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Mas atenção, turma, o FGC é uma fila para os investidores, ou seja, ele precisa ter saldo suficiente para poder atender a todas as demandas do mercado financeiro. O CDB é um investimento em renda fixa em que o banco emite para captar recursos e financiar as suas atividades. Os CDBs são títulos de renda fixa privada, ou seja, carregam entre si o risco de crédito da instituição emissora, que se obriga a pagar os juros e o valor do principal da aplicação aos investidores na data do vencimento do papel, ou então no momento do seu resgate antecipado, se for o caso. Então, os CDBs são títulos de renda fixa de bancos privados e eles têm um risco da instituição financeira que emitiu esses títulos. Os CDBs são bastante populares entre os investidores em renda fixa. O CDB foi regulamentado no Brasil em 1965 e, desde então, é comumente emitido por instituições financeiras em sua programação rotineira de captação de recursos. E como funciona um CDB? O funcionamento de um certificado de depósito bancário acontece em 3 etapas. Primeira, o banco emite o CDB, que é um título que representa pequenos empréstimos. Segunda etapa, os investidores, como eu e você, compram esses títulos como uma promessa de pagamento no futuro. Terceira, o banco, então, usa esse dinheiro que foi captado para suas atividades e, no vencimento do título, devolve o valor emprestado somado a uma taxa combinada na data da compra. Os CDBs são como empréstimos ao contrário. Em vez de você pegar o empréstimo com o banco, é o banco que pega o empréstimo com você. Ou seja, o banco emite um título e você empresta o seu dinheiro para ele, recebendo o dinheiro corrigido por uma taxa de juros ao final do período acordado no certificado de depósito bancário. Características dos CDBs. O CDB deve informar o seu prazo de vencimento, ou seja, a data em que o valor do principal aplicado pelo investidor será devolvido, juntamente com os juros remuneratórios relativos a esse período. Os prazos mais comuns para os CDBs são de 3 meses, 6 meses, 12 meses e 2 anos. Mas há títulos desse tipo sendo ofertados por prazos mais longos, como os de 3 ou 5 anos. O resgate do CDB ocorre na data do vencimento, que é o momento do tempo em que a instituição financeira emissora e o investidor definem para que o valor do principal seja devolvido.
Entretanto, é comum encontrar CDB com liquidez diária, o que efetivamente oferece ao investidor a opção de resgatar seus recursos antecipadamente, incluindo os juros acumulados até a data do resgate. E quais são os tipos de CDBs? Nós temos o CDB com liquidez diária, e ele é ideal para reserva de emergência. O CDB com liquidez no vencimento, ele possui maior rentabilidade, mas também exige manter até a data do vencimento. O pré-fixado possui uma taxa fixa até a data de vencimento do título. O pós-fixado está atrelado a uma taxa do CDI, da Selic ou até do IPCA. E também nós temos os CDBs híbridos, que é uma mistura entre uma taxa fixa mais uma taxa pós-fixada. E quais são os riscos inerentes aos CDBs? Nós temos o risco de crédito. Os CDBs trazem para os seus investidores o risco de crédito da instituição financeira emissora, que poderá incorrer em inadimplência com as suas obrigações devido a dificuldades financeiras. Nós também temos o risco de mercado. O principal risco de mercado é a marcação a mercado, que pode fazer o investidor perder dinheiro ao tentar vender um CDB pré-fixado ou indexado à inflação, antes da data do seu vencimento. Outro risco importante é o risco de liquidez. Então, para títulos sem liquidez diária e sem a possibilidade de resgate antecipado, o retorno dos recursos investidos somente ocorre em duas ocasiões possíveis: no vencimento dos papéis ou na venda desses papéis no mercado secundário. Os CDBs têm o seu lucro tributado pela Receita Federal. O valor do imposto devido depende do efetivo tempo de aplicação e não necessariamente do prazo de vencimento originalmente contratado, considerando-se a data de qualquer resgate para se determinar a alíquota aplicável. Então, para uma aplicação de até 180 dias, a alíquota do imposto de renda é de 22,5%. Entre 181 e 360 dias, a alíquota é de 20%. Entre 361 e 720 dias, a alíquota é de 17,5%. E acima de 720 dias, o imposto de renda será de 15%. O fato gerador do imposto é a existência de renda auferida com a aplicação financeira. A base de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos do CDB é a diferença entre o valor da venda ou do resgate do título e o valor original do investimento. A tributação dos rendimentos do CDB ocorre na fonte, isso é, quando do pagamento do rendimento ao investidor. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda recai sobre a fonte pagadora, que no caso dos CDBs é o próprio banco emissor ou a corretora onde o papel será custodiado. Além do imposto de renda, os investidores estão sujeitos ao IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, caso optem por resgatar o valor investido nos primeiros 30 dias a contar da data da aplicação. O IOF tem alíquotas menores quanto maior o prazo até o resgate, dentro desse período de 30 dias. E ele varia a sua alíquota entre 96% a 3%. Então, se você resgatar no primeiro dia, você terá uma alíquota de 96% em cima dos rendimentos do seu CDB. Se você resgatar, por exemplo, também no dia 10, a alíquota do IOF será de 66% e assim cada dia vai decrescendo, até chegar ao 29º dia em que a alíquota será de 3%. E a partir de 30 dias o imposto é zerado. No resgate de um CDB nos primeiros 30 dias, o rendimento líquido para o investidor é calculado em 2 passos. Primeiro, aplica-se a alíquota do IOF correspondente ao prazo de aplicação. Segundo, aplica-se a alíquota de 22,5% de imposto de renda ao restante do rendimento. Após o desconto do IOF, a alíquota
apropriada, ou seja, a alíquota correspondente ao dia do saque do seu CDB. O IOF é, portanto, um imposto punitivo para os investidores de curtíssimo prazo, isto é, por períodos inferiores a 30 dias. A partir do 30º dia da aplicação, a alíquota de IOF passa a ser de 0%, e o imposto pago pelo investidor será somente o imposto de renda. Então, vamos a um exemplo prático de um CDB com IOF. Nós temos um investimento inicial de R$ 10.000 e uma rentabilidade bruta no período de R$ 100. E o resgate será no 10º dia. O IOF aplicável no 10º dia é 66%. E o IOF sobre os rendimentos será o seguinte: você aplica a alíquota no 10º dia, que é 66%, em cima dos R$ 100, que é o seu rendimento bruto. Vai dar um valor de R$ 66. Então, o rendimento que se terá após o IOF será os R$ 100 menos os R$ 66 de IOF, que vai dar um valor de R$ 34. A partir daí, tem que ser aplicado o imposto de renda. Então, pela tabela regressiva, até 180 dias, a alíquota é de 22,5% sobre o rendimento líquido após o IOF. Então, o imposto de renda será o seguinte: nós pegamos os R$ 34, aplicamos 22,5% de imposto de renda e chegamos no valor de R$ 7,65. E o rendimento líquido final do seu CDB será o seguinte: nós pegamos os R$ 34, descontamos o imposto de renda, que é R$ 7,65, e você chegará ao resultado de R$ 26,35. Ou seja, dos R$ 100 de juros brutos, o investidor só levaria R$ 26,35 líquidos no bolso se ele resgatasse no 10º dia de aplicação do seu CDB. Então, pessoal, nós podemos verificar que quanto mais tempo você ficar no seu CDB, menos imposto será descontado de você. E qual o melhor CDB? Depende dos seus objetivos. Para reserva de emergência, é melhor um CDB com liquidez diária. Para outros objetivos, o prazo de vencimento poderá ser maior. Investir em CDB é seguro? O FGC garante até R$ 250 mil por CPF e por conglomerado financeiro, não ultrapassando R$ 1 milhão por investidor a cada 4 anos. E eu posso resgatar o CDB antes do vencimento? Existem duas situações em que o resgate pode ser feito antes do vencimento. Uma delas é relacionada ao CDB com liquidez diária. Nesse caso, é possível o resgate antes do vencimento sem perda de rentabilidade. E caso o CDB escolhido não possua liquidez diária, o investimento poderá ser resgatado antes do vencimento, mas nesse caso é possível que haja perda de rendimentos ou cobrança de taxas. E isso acontece porque, nessa situação, o CDB sofrerá com a marcação a mercado. E qual o melhor banco para se investir em um CDB? Grandes bancos pagam menos, mas são mais seguros. Bancos menores pagam mais, mas têm maior risco associado. E qual é o melhor, CDB ou poupança? Ao analisar a rentabilidade e a segurança, o CDB é mais vantajoso. Isso porque ele rende mais do que a poupança e, no quesito segurança, ele também é considerado relativamente seguro em razão da garantia do FGC. O que acontece quando o CDB vence? Ao vencer um CDB, o valor investido e a rentabilidade conquistada são liquidados e o valor será depositado na conta do investidor, já deduzido o valor do imposto de renda. E qual a melhor forma de se escolher um CDB? Então, você poderá avaliar a solidez do banco emissor, comparar rentabilidades oferecidas entre esses bancos emissores, observar o prazo e a liquidez, e também alinhar a escolha com seus objetivos financeiros. Então é isso, turma.
Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender o certificado de depósito bancário. Agora, deixa aí nos comentários. Você já investiu no CDB sabendo o que estava fazendo ou foi só uma indicação do seu gerente de banco? Se esse vídeo te ajudou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquele amigo que também quer entender melhor o mundo dos investimentos. Sou o professor Moraes, analista de investimentos e especialista no mercado de capitais. E a minha missão é ajudar você a investir com segurança. Aproveita e assista esse vídeo que está aparecendo no card, porque vai ajudar muito você na sua jornada de investidor.